Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel 6 /, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, Instagram e YouTube. Temos também o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 19 de janeiro de 2026, segunda-feira, segunda semana do tempo comum, no ano litúrgico A, quando se dá mais ênfase ao Evangelho de São Mateus. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui, e no rito temos a missa escolha. A primeira leitura é a leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículos do 16 a 23. Naqueles dias Samuel disse a Saul: basta, deixa-me dizer-te o que o Senhor me revelou esta noite. Saul disse: fala. Então Samuel começou: por menor que sejas aos teus próprios olhos, acaso não és o chefe das tribos de Israel? O Senhor ungiu-te rei sobre Israel e te enviou em expedição com a ordem de eliminar os amalecitas, esses malfeitores, combatendo-os até que fossem exterminados. Por que não ouviste a voz do Senhor e te precipitaste sobre os despojos e fizeste o que desagrada ao Senhor? Saul respondeu a Samuel: mas eu obedeci ao Senhor, realizei a expedição a que ele me enviou, trouxe Agag, rei de Amaleque, para cá e exterminei os amalecitas. Quanto aos despojos, o povo reteve das ovelhas e dos bois o melhor do que devia ser eliminado para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Mas Samuel replicou: o Senhor quer holocaustos e sacrifícios ou quer a obediência à sua palavra? A obediência vale mais que o sacrifício, a docilidade mais que oferecer gordura de carneiros. A rebelião é um verdadeiro pecado de magia, um crime de idolatria, uma obstinação. Assim, porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele te rejeitou. Tu não és mais rei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o salmo responsorial é o 49 na Bíblia Vulgata ou 50 na de Jerusalém. Os versículos 8º ao 9, 16 BC, 17, 21, 23, refrão 23b. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Repitamos: a todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca, tu que odiaste minhas leis e meus conselhos, e deste as costas às palavras dos meus lábios. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Diante disso que fizeste, eu calarei? Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo e manifesto essas coisas aos teus olhos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Repitamos: a todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Vamos agora
recepcionar o Evangelho e em seguida vamos proclamá-lo. O Evangelho de hoje, escrito por São Marcos, capítulo 2, versículos do 18 ao 22. Versículos de 18 a 22, capítulo 2 de Marcos. Vamos aclamar? Aleluia, 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 aleluia. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos à explicação do livro Igreja em Oração. Mas eu obedeci ao Senhor, disse o rei Saul. No primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 20. Mas eu obedeci ao Senhor. Palavras do rei Saul ao profeta Samuel. As leituras de hoje nos apresentam duas situações dramáticas. Na primeira vemos Saul, que faz quase tudo o que Deus lhe pede, mas não obedece em algo fundamental, retendo os despojos que Deus lhe proibira, e Deus rompe sua aliança com Saul. No Evangelho vemos Deus se comportando de modo diferente do que esperaríamos. Porque os teus discípulos não jejuam. O modo de Deus agir em nossas vidas é com frequência muito diferente do que esperaríamos. Ele exige aquilo que nos parece supérfluo e mostra misericórdia para pessoas que julgamos inaceitáveis. Mas este é o nosso maior discipulado: dar testemunho do amor exigente e radical de Jesus para com todos, em toda a sociedade. Só assim seremos vinho novo em odres velhos, conforme Marcos, capítulo 2, versículo 22. Reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho. O jejum praticado por João Batista e também pelos fariseus era uma atitude penitencial que supunha um Deus irritado com as pessoas e ao qual era necessário acalmar, e por isso elas se privavam de alimento. Eis que o Messias misericordioso já está presente, mas muitos não percebem e continuam apegados a essa tradição sem sentido religioso. Jesus não vem alimentar uma religião triste em que os fiéis se obrigam a colecionar obras de reparação para agradar a Deus. É o tempo da alegria pela presença de Deus entre nós. Um Deus que perdoa pecados, que acolhe os marginalizados e reintroduz na vida social aqueles que se arrependem. Um Deus que abre as portas do reino aos povos do mundo inteiro. Esta é a novidade que Jesus traz. Mas para essa novidade são necessárias mentes abertas, corações receptivos.
vinho novo em vasilhas novas. Vamos agora a mais uma reflexão do livro Palavra e Vida. Olha o que diz aqui o evangelista. Palavra e Vida, é isso mesmo. O evangelho de hoje gira em torno de uma novidade sobre Jesus, pois a pessoa que o escreveu tinha uma ideia clara. Com Jesus havia começado uma nova etapa na história da humanidade. Deste modo, junta a discussão sobre o jejum, as questões sobre o remendo novo em pano velho e sobre o vinho novo em odres velhos. Acentua de todas as maneiras o fato de que Jesus é o marco de um antes e um depois na história da humanidade. Quando uma pessoa se encontra com Jesus, o velho já não serve mais. O velho, no caso aqui do Velho Testamento, já não serve mais para nada e se começa a viver uma vida nova, o tempo novo. Quer dizer, o Velho Testamento tem sua importância, mas nem tudo, porque é um novo tempo, é uma nova criação que surge. Bem, agora vamos aos santos do dia, porque eles entenderam isso. Santo do dia 19 de janeiro é São Mário. De acordo com pesquisa do padre Evaldo César de Souza, a memória de São Mário está ligada ao martírio do século III. Junto com ele está a memória de outros mártires. Marta, sua esposa, Audífax e Ábaco, supostamente seus filhos, e o padre Valentim. Os 5 testemunhos foram narrados cerca de um século depois dos fatos, o que dificulta separar fatos de tradições orais. A tradição conta que Mário e sua família vieram da Pérsia para Roma venerar os túmulos de São Pedro e São Paulo. Nos arredores da cidade, acabaram ajudando o padre Valentim a enterrar os corpos de 260 mártires que jaziam decapitados e abandonados ao lado de uma estrada. Eles foram flagrados no cemitério e presos. Todos morreram, pois não renegaram a fé em Cristo Jesus e se recusaram a prestar culto ao imperador. Os homens foram decapitados na Via Cornélia, e Marta, mesmo informando que ainda não havia recebido o batismo, também morreu afogada num poço fora dos muros de Roma. São Mário, rogai por nós. Santa Marta também, esposa, rogai por nós. Santo Audífax e Santo Ábaco, rogai por nós. São Valentim, rogai por nós. Santo do dia 19 de janeiro, São Macário Magno. Foi um presbítero e abade. Presbítero é o mesmo que padre na Igreja Católica, padre sacerdote. Morreu mais ou menos no ano 390. Macário Magno foi discípulo de Santo Antão. Viveu como eremita no deserto durante mais de 50 anos. Tendo se juntado ao seu redor vários discípulos, constituiu com eles o mosteiro de Set, no Egito. Santo do dia 19 de janeiro é São Baciano, que foi bispo e morreu em 409. Lutou junto com Santo Ambrósio de Milão para defender o seu povo da heresia ariana. Essa heresia ainda estava viva na diocese de Lodi, na Itália. Santa do dia 19 de janeiro, Santa Liberata, e também outra santa de 19 de janeiro, Santa Faustina. Foram virgens. Elas morreram no ano 580. Liberata e Faustina eram duas irmãs pertencentes a uma nobre família de Piacenza, na Itália. Foram enlevadas com vida ascética e fundaram perto do lago de Como o mosteiro de Santa Margarida. Santa Liberata e Santa Faustina, rogai por mim e rogai por nós junto a Deus. Santo do dia 19 de janeiro, São João, bispo, morreu em 595. Na diocese de Ravenna, cuidou eximiamente das necessidades da igreja, quando a Itália
estava devastada pela guerra contra os lombardos. Santo do dia 19 de janeiro é São Remígio de Rouen, bispo. Morreu mais ou menos no ano 762. Foi irmão do rei Pepino o Breve. Teve grande influência na introdução do canto gregoriano na França. São Remígio, rogai por mim, rogai por nós. Santo do dia 19 de janeiro, Santo Arsênio, bispo do século X. Arsênio abraçou a vida monástica, ou seja, foi ser monge aos 12 anos de idade. Nomeado bispo de Corfu, na Grécia, foi muito dedicado à sua grei e assíduo à oração noturna. Bem-aventurado do dia 19 de janeiro é o beato Marcelo Spínola e Maestre, bispo. Morreu em 1906. Marcelo Spínola e Maestre foi arcebispo de Sevilha, na Espanha. Este beato demonstrou ardente zelo pela santificação das almas. Beato Marcelo Spínola e Maestre, rogai por mim, rogai por nós, junto a Deus. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, e o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar. Afinal de contas, vem de Deus. Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, o Criador de tudo, o Criador da nossa figura que está aqui, Criador de cada um de nós, Criador de tudo que você vê e que não vê. Então, mesmo que seja um não, acate. Eu já recebi muitos nãos de Deus, confesso que quando recebi os nãos não compreendi, mas hoje eu compreendo. Se eu não tivesse recebido os nãos de Deus lá atrás, certamente não estaria mais aqui para evangelizar. Deus sabe o que faz. Nosso pai terreno, nossa mãe terrena também dão não para o filho quando vê que é o melhor, tanto o pai quanto a mãe. Imagine Deus que é onisciente. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, presentes, futuros, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará na sua glória e teremos corpos glorificados, transfigurados, semelhantes ao dele quando ressuscitou. Vamos viver perenemente, para sempre, por todos os séculos dos séculos. É uma vida definitiva, com felicidade em plenitude. São Paulo já disse, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Estaremos lá, quero encontrar você na vida futura, na vida eterna. Shalom Adonai, a paz de Deus. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. @Paulo Roberto Maciel 6 /. repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio.